Bom dia, irmãos e irmãs. Aos nossos irmãos que estão nos seus lares, hoje é dia da verdadeira criação, né? Feliz dia sagrado para todos. Possamos passar um bonito domingo, né? Um bonito dia. É claro que em companhia dos nossos familiares, como a gente gostaria de estar aqui junto, né? No dia sagrado, mas infelizmente ainda estamos separados, né? Pela distância aí, devido ao isolamento, né? Distanciamento social, mas também é importante para a nossa própria saúde. Então hoje é o nosso domingo, eu quero começar falando primeiramente aqui as palavras do verdadeiro Pai, e nós pegamos aqui do Chongsong-gyon, livro 13, ali no capítulo 5, na página 731. O nosso Pai, ele está falando, o verdadeiro Pai está falando da nossa atitude para o novo começo. Então, é claro que todo dia é dia de recomeçar, toda semana é semana para recomeçar, todo mês, todo ano, mas a verdadeira Mãe abriu aí o segundo curso de 7 anos, né? Então nós precisamos desse começo para o segundo curso de 7 anos, e o verdadeiro Pai está falando a nossa atitude e essa determinação para o novo começo. Aqui o verdadeiro Pai ele diz, temos que superar e aproveitar este momento. Então é um momento de isolamento, é um momento de distanciamento, mas é tempo para a gente aproveitar e aproveitar bem para fazer atividade. Todo o nosso tempo da nossa vida é fazer atividades providenciais. Então vamos aproveitar bem este momento, e o que a gente vai perceber hoje, a gente está percebendo através dos relatórios, que muitos irmãos e irmãs estão sabendo aproveitar bem esse tempo do distanciamento, do isolamento, né? Esses textos que eu procurei aqui é do Chongsong-gyon, é aquele livro digital, tá, né? Não é o impresso, porque ele tem uma diferença com relação às páginas, ao número de páginas. Então, se você procurar aqui no digital, página 731, tá certo? E o verdadeiro Pai continua dizendo, não podemos perecer, temos que sobreviver e continuar vivendo. Então, irmãos e irmãs, nós sabemos que muitos maus espíritos querem nos atrapalhar. Muitos maus espíritos, né? Não quer que a gente dê testemunho, não quer que a gente faça atividade, não quer que faça rondoquê, não quer que faça nenhuma condição, mas nós temos que continuar sobrevivendo esse momento e esse período. O verdadeiro Pai continua dizendo, dia do domínio do reino dos céus já emergiu. Esse dia já começou, já iniciou, já emergiu. A dimensão de um povo unido também já emergiu. A dimensão de um povo unido. E esse é o momento que nós realmente precisamos estar unidos de coração, com os verdadeiros pais, com a nossa figura central, como comunidade, nós precisamos estar bem unidos. O caminho para se viver não é conseguido sem se fazer nada. Quando superamos, veremos o reino dos céus. Agora é uma boa oportunidade para acompanhar a verdadeira Mãe, é o que o verdadeiro Pai está dizendo. Agora é uma boa oportunidade para acompanhar a verdadeira Mãe e acender o fogo nos nossos corações e nos corações de milhares de pessoas. Então esse é o tempo para acompanhar a verdadeira Mãe e acender o fogo no coração das pessoas e daquelas que não conhecem ainda o princípio divino. Está enviando os vídeos. Então, é tempo de nós dar testemunho enviando os vídeos do princípio divino. O verdadeiro Pai continua dizendo a nossa meta para esse período. A nossa figura central, presidente, já passou meta, não já? Já deu direção nacional, já deu meta. O verdadeiro Pai também está dizendo, nossa meta para esse período. Então, qual é a nossa meta para esse período da pandemia? Então, vamos analisar a nossa meta.
Vamos dar testemunho dos verdadeiros pais. O verdadeiro pai está dizendo, vamos dar testemunho dos verdadeiros pais. O que todas as pessoas esperam, elas querem dar boas-vindas aos verdadeiros pais. Nós sabemos que as pessoas o que mais querem receber o Messias é dar as boas-vindas para o Messias. Então, a partir de quem elas querem começar? Como elas vão acreditar se elas nem ouviram falar? Mas para ouvir falar dos verdadeiros pais, elas precisam começar a partir de quem? O verdadeiro pai está perguntando aqui, a partir de quem elas querem começar? A partir do Senhor, da senhora, de mim, de todos nós, né? As pessoas, elas querem começar a partir de nós. Somos nós que somos os agentes do Chonilguk, os agentes do Reino dos Céus. E a meta, como direção nacional, dada pelo presidente, foi: cada membro brasileiro trabalhe com 16 pessoas. Cada um de nós temos aí já a nossa meta, trabalhar com 16 pessoas. Outra meta, então cada membro pode enviar para muitas pessoas, mas é claro que precisa sobrar 16 pessoas que possa se tornar membro do número que eu estou enviando. Então, aqui 700 membros. Então nós temos agora essa nova meta, que foi estabelecida no domingo passado. 700 membros da comunidade sagrada dos Pais Celestiais no Brasil, na sub-região 1 da América Latina Celestial. Envia para 10.000 pessoas. E olha, lá no final, os senhores e senhoras vai perceber que os 10.000 está faltando muito pouco para nós bater. É claro que precisa continuar aumentando aqui os 700 membros, né, para estar trabalhando, né, as 10.000 pessoas, e assim nós alcançarmos 100 membros novos por mês. É possível, irmãos e irmãs, é possível. Então, nosso testemunho, porque nós precisamos realmente continuar dando testemunho. O verdadeiro pai continua dizendo: a conclusão da providência na vida de uma pessoa é encontrar os verdadeiros pais. Ou seja, se as pessoas, durante a sua vida aqui na terra, não encontrar com os verdadeiros pais, então a vida dela passou, ela não pôde liquidar a linhagem de sangue, o pecado original, ela não encontrou com o Messias. Então o que as pessoas mais querem? A sua vida, a conclusão da providência de Deus, da salvação, da restauração na vida de uma pessoa, é encontrar os verdadeiros pais. O verdadeiro pai continua dizendo: existe um ponto fixo na história para encontrar os verdadeiros pais. Então este momento que os verdadeiros pais ainda estão aqui na terra é muito precioso, irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs. Esse tempo, o verdadeiro pai disse, esse tempo dos verdadeiros pais nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Então é um tempo único para todas as pessoas encontrar os verdadeiros pais. A nossa vida na terra dura só um momento, dura só um tempo, Todos nós sabemos disso. Então esse é o tempo que nós temos que aproveitar para dar testemunho dos verdadeiros pais. O verdadeiro pai continua dizendo: os verdadeiros pais são a esperança absoluta para a humanidade decaída. Eles são o centro e o futuro da história. Eles são o ponto de partida para o futuro que poderá fazer a conexão com o mundo ideal. E todas as pessoas, todos querem nascer da linhagem dos verdadeiros pais. Você imagina que as crianças que nascem todos os dias, se elas nascessem da segunda geração, todo ser humano gostaria de nascer como os filhos da linhagem direta dos verdadeiros pais. Ele está dizendo: portanto, os verdadeiros pais serão o ponto de partida de um novo futuro, E assim, graças a Deus,
graças aos pais celestiais, aos nossos bons antepassados, ao bom mundo espiritual, é que todos nós já estamos aqui, os que já conheceram o princípio divino, que já foram chamados aí e escolhidos a dedos pelo céu para poder atender a providência nessa época tão importante. Mas o verdadeiro Pai continua dizendo no Chonsongyeon, na página 507, capítulo 4, ele está falando sobre as famílias abençoadas e o registro. Então nós, presidente, tem esforçado aqui para explicar, e ele disse que a meta dele é que todas as famílias abençoadas do Brasil se registrem no Chombo, que não fique nenhuma família sem o registro, tá certo? Então, o verdadeiro Pai está falando sobre o registro, as missões que os messias tribais têm que cumprir. Então ele disse lá no Chonsongyeon, tem que edificar as suas raízes, precisa restaurar todas as falhas de Adão, precisa restaurar a sua tribo, e também, este é o melhor presente que posso lhes dar. Então o verdadeiro Pai está dizendo, o Messias tribal, o lar igreja, o registro, é o melhor presente que os verdadeiros pais podem nos dar. E ele diz, estou pedindo que faça esse grande trabalho e que pode aliviar o longo sofrimento histórico de Deus, dos pais celestiais. Então, verdadeiros pais, está nos dando o Messias tribal celestial, está nos dando a oportunidade de todos os casais abençoados, família abençoada, se registrar no Chombo. Que grande presente nós estamos recebendo, preciosos irmãos e irmãs. Os verdadeiros pais, diz aqui, os messias tribais têm que avançar para a posição dos pais. E aí, o verdadeiro Pai disse mais, nós temos que avançar para a posição de pais, pais da tribo, do nosso Messias tribal celestial. E o verdadeiro Pai disse, isso está predestinado, já está predestinado para cada um de nós. Ele disse mais, os Messias tribais têm que reunir seus filhos e filhas. E ele disse mais, não há como evitar isso. Então vamos dizer, se tornar um Messias tribal celestial vitorioso, registrar no Chombo, isso está predestinado, cuidar de filhos espirituais, cuidar da tribo, se tornar pais de uma tribo, é destino absoluto para todos nós. Adju, eu quero, e eu tenho certeza que o Senhor e a Senhora também quer isso, também quer ser vitorioso aqui, como Messias tribal celestial, e registrar no Chombo como famílias abençoadas. O verdadeiro Pai continua dizendo na página 477, sobre os 430 casais que nós precisamos para o registro. Então, para o registro é preciso 430 casais abençoados e mais 430 gerações de antepassados libertados e abençoados. Mas ele está falando aqui dos 430 casais. A razão por que precisamos abençoar 430 casais. Ao completar os 430 casais, forma um padrão horizontal. Então esse é no nível horizontal que o verdadeiro Pai está explicando no Chonsongyeon. É claro que precisa do horizontal e do vertical. O horizontal é os filhos espirituais, é os 430 casais abençoados. O vertical é 430 gerações de antepassado libertado e abençoado. Então ele está falando, esse é um padrão horizontal. Depois, esses 430 casais, é estabelecido um fundamento interno. Então, quando eu tenho 430 casais, estabeleço um fundamento interno. Passamos a fazer parte da esfera do domínio de Deus.
as tribos podem se conectar depois dos 430 casais. Irmãos e irmãs, isso realmente acontece nas nossas vidas. Depois de completar as 430 gerações de antepassados, libertado e abençoado, e depois de abençoar os 430 casais, é claro que precisa ser restaurado completamente, mas milagres passam a acontecer nas nossas vidas. E aqui o verdadeiro Pai está falando da importância de nós dar testemunho, da importância de nós restaurar 430 casais. É necessário compreender isso claramente. Estamos a caminho da expansão. Então também, tudo isso é para nós expandir o Chondelguk, o reino dos céus, a providência dos pais celestiais. Esse número está de acordo com a condição providencial. Esse número é um montante decisivo da história, marcando o tempo da nossa entrada em uma nova era. Então nós já chegamos a uma nova era da expansão, né? Do estabelecimento e da expansão da providência dos pais celestiais. Vamos fazer, vamos nos animar a cada dia e vamos dar testemunho. O verdadeiro Pai continua dizendo, aqui na página 383, eu não me preocupei em deixar para a posterioridade o nome da igreja Unificação, mas sim em como viverão as pessoas que herdam a minha tradição. Então o verdadeiro Pai está dizendo, a minha preocupação são as pessoas que herdam a tradição. Então nós precisamos ter aqui o coração dos verdadeiros pais. Aqui nós precisamos ter a tradição dos verdadeiros pais, se tornar semelhança com os verdadeiros pais, a linhagem dos verdadeiros pais. Por isso que tenho estado educando continuamente acerca da importância da tradição. Então, qual é importante nesse momento? São as palavras dos verdadeiros pais, o guia interno que o presidente Coit está passando para nós, ensinando-nos. Irmãos e irmãs, isso é muito precioso, para que assim possamos ter bem claro na nossa mente, na nossa prática, a tradição correta, o processo correto que nós temos que seguir da nossa restauração. E assim podemos ver, irmãos e irmãs, que a igreja, que toda a providência vai crescer muito a partir de que nós temos um verdadeiro entendimento e que nós praticamos a verdadeira tradição. Temos que educar os descendentes e temos que deixar-lhes um bom exemplo. É claro que isso é importante eu dar testemunho, sim, é importante eu estar focado, sim, mas é importante também eu ser um bom exemplo para os meus filhos espirituais, assim como também para os filhos físicos. O verdadeiro Pai continua dizendo, porém de agora em diante temos que nos estabelecer, para isso temos que obter a vitória. Então é um tempo de vitória, é um tempo que nós precisamos declarar esta vitória e conquistar essa vitória. Verdadeiro Pai, os verdadeiros pais já realizaram no nível de Messias, de verdadeiros pais, sim, eles já estabeleceram. Mas para nós é necessário, cada um de nós, estabelecer e ganhar essa vitória. O verdadeiro Pai continua dizendo, livro 7, página 372. O verdadeiro Pai está falando sobre dar testemunho, que isto é um movimento para encontrar o amor. Então a importância de nós dar testemunho. Preciosos irmãos e irmãs, o que é o testemunho? É mostrar o caminho da salvação, é criar o seu segundo eu, é mostrar como voltar para Deus, é para recriar o homem. Então, sem dar testemunho, não tem como salvar as pessoas. Sem dar testemunho, não tem como aumentar o mundo do bem.
sem dar testemunho, não tem como diminuir o mundo do mal. Então, o verdadeiro Pai disse: se uma pessoa puder subjugar o mal, oferecendo sua vida, o amor de Deus virá para essa pessoa. Então, sem subjugar o mundo mal, sem nós aqui, se nós não estabelecemos as devidas condições, não tem como. Então é necessário subjugar o mundo do mal, estabelecer as devidas condições. Assim, nós vamos atrair a sorte celeste, atrair o amor de Deus para todos nós. Então isso, o verdadeiro Pai disse aqui, olha, nessa página: testemunha para eliminar o mundo mal. Se vocês eliminar mais do mal, o bem aumentará. É claro, né? É bem óbvio, tá, para nós, aqui de acordo com as palavras dos verdadeiros pais, é preciso dar testemunho, é preciso mostrar a vontade de Deus, é preciso mostrar para as pessoas o processo de restauração, para que elas possam então estar eliminando o mal e crescendo bem, para construir o reino dos céus. Isto é um trabalho, um ato extraordinário. Então, qual extraordinário é o testemunho? Preciosos irmãos e irmãs, vamos focar no testemunho, nesse tempo. Eu não posso fazer porque não posso ir na rua. Pode sim. O senhor e senhora está acompanhando, que tem preciosos irmãos e irmãs, fazendo muito, enviando os vídeos. Por isso, os pais celestiais, nessa época, preparou pessoas, né? Claro que todos têm habilidade, mas pessoas que gravaram as videoconferências, fez a sua parte, disponibilizando todo esse material para a nossa comunidade, de irmãos e irmãs preciosos do Brasil. Vamos esforçar, vamos dar um passo a mais, porque essa é uma atividade extraordinária. Nós precisamos surpreender Deus, surpreender os pais celestiais, surpreender os verdadeiros pais, neste momento que nós temos que fazer essa atividade. O verdadeiro Pai continua dizendo: quanto mais você ama a Deus, mais recebe o seu amor. Amar a Deus é salvar os seus filhos e filhas, salvar o que Ele tem de mais precioso, que é o ser humano. O verdadeiro Pai disse: vamos dar testemunho. Imagina essa expressão do verdadeiro Pai, dizendo para nós, porque está lá no Chon Song-yon, certo? Dar testemunho. Ele disse: é através do testemunho que seremos ligados à eternidade, que sentiremos alegria, que se produz novas coisas, que é anunciado dias melhores. Então, sem testemunho, se nós não testemunhamos, não há esperança. Preciosos irmãos e irmãs, precisamos dar testemunho. Esse sempre foi o foco da vida dos verdadeiros pais: mostrar o princípio divino, mostrar os verdadeiros pais, mostrar os Messias para a humanidade. O verdadeiro Pai disse: eu também realizei esse trabalho, porque se não fizer, o verdadeiro Pai está dizendo, se não fizer, sinto grande pesar. Quando dou testemunho, sinto grande alegria. Mesmo quando estou sendo xingado, ainda assim sente alegria. Estava escutando, conversando com o pastor Amaral ontem, e ele disse: uma irmã, ela fez uma condição de sair falando que o Messias estava na terra, de casa em casa, e essa irmã muitas vezes foi xingada, mas nessa condição ela encontrou o pastor Juvenal, que é pastor no estado do Pernambuco hoje. Pastor Juvenal, um abraço, querido. Irmã, Deus abençoe. Então, irmãos, se ela não faz essa condição, ela não tinha encontrado aquele precioso irmão, ela não tinha dado testemunho. E assim, irmãos, todos nós estamos aqui, fomos encontrados por algum irmão ou irmã precioso, que fez alguma condição, que deu testemunho, e assim o bom mundo espiritual pôde encontrar a cada um de nós, os pais celestiais. Então o verdadeiro Pai está dizendo: se houver 10 pessoas adiante, e se mantém uma conversa sincera com elas, então as 10 pessoas
tornarão-se novas pessoas. Então, mas agora nós precisamos encontrar 16 pessoas, porque essa é a meta, que a nossa figura central, presidente nacional, deu para nós, a meta de encontrar 16 pessoas diante de nós, amar e cuidar bem delas. É isso que a nossa figura central está nos pedindo e dando direção para que todos os irmãos e irmãs preciosos do Brasil possam fazer isso. Quando as novas pessoas têm progresso, vocês mesmos também progredirão, vocês mesmos se elevarão. Então, como um pai espiritual, como uma mãe espiritual se eleva ao ver o seu filho espiritual também prosperar. Preciosos irmãos e irmãs, essa é a direção que os verdadeiros pais estão dando para nós, entende? Então vamos esforçar, vamos dar o nosso melhor, o nosso legado. Então, qual é o maior legado que nós podemos ter no mundo espiritual? Muitos presidentes que passaram e deram sermão aqui, irmãos preciosos, pastores que deram sermão aqui, já ouvi muitas vezes, o que vai contar no mundo espiritual é o quanto de filho espiritual nós temos. Isso está guardado bem claro na minha mente, no meu coração, quando preciosos irmãos deram sermão aqui e falaram dessa importância, desse legado que nós podemos levar para o mundo espiritual. E o verdadeiro Pai está confirmando isso. Quando vocês forem para o mundo espiritual, a única coisa de que poderão se orgulhar serão testemunho. Lá vocês vão se orgulhar de quantas vidas salvaram. Então, preciosos irmãos e irmãs, está aí palavras do verdadeiro Pai, dizendo a importância do nosso testemunho, como o testemunho se tornará um legado no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, o que vai contar, o que nós podemos nos orgulhar, é o número de pessoas que você conectou à nova vida. Lá o testemunho é a sua única propriedade que terão. Lá os testemunhos que deram serão seus bens. Preciosos irmãos e irmãs, são palavras do Messias, são palavras dos verdadeiros pais. Então, claro que antes de trazer essa palavra e falar para os irmãos e irmãs, já li, já revi a minha vida. Será que eu estou de acordo com isso? Será que eu estou me preocupando com isso? Então, preciosos irmãos e irmãs, é para todos nós. Já alguma vez se lamentaram mais por um convidado do que pela morte dos seus pais, mãe, ou até mesmo da pessoa amada? Já choraram alguma vez e oraram durante a noite por causa de um novo convidado? Se não o fizeram, então tem que tentar fazê-lo. Devia passar a noite sem dormir, lamentando-se. Vocês têm que amar as pessoas loucamente. Preciosos irmãos e irmãs, todos nós nascemos espiritualmente, todos nós estamos aqui porque alguém deu testemunho, alguém nos amou mais do que qualquer outra pessoa, e trabalhou, e testemunhou, e orou, e incentivou, e insistiu para que nós pudéssemos ir para um seminário de 7 dias, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos ir para a bênção. Alguém nos amou loucamente para que nós pudéssemos estar aqui. Preciosos irmãos e irmãs, vamos trabalhar isso, vamos investir para outras pessoas, assim verás que novos membros nascerão espiritualmente. O verdadeiro Pai diz aqui, temos que dar testemunho para o nosso oikos. É claro que ele falou com outras palavras. Ele disse, quando vocês vêm à igreja, tem que trazer consigo os seus pais, o seu cônjuge, os seus filhos, o irmão mais velho, a irmã mais velha, e todas as outras pessoas da família.
verdadeiro Pai está pedindo para nós trabalhar o nosso oikos. O verdadeiro Pai está pedindo para nós trabalhar o Messias tribal. O verdadeiro Pai deu essa direção. Entende, preciosos irmãos e irmãs? Então o verdadeiro Pai diz: quantas lágrimas derramaram para dar testemunho aos seus pais, primos e parentes. Então essa é a nossa missão, preciosos irmãos e irmãs. O verdadeiro Pai diz: já alguma vez lutaram desesperadamente e oraram com tremenda devoção, de modo a guiar a vida de uma pessoa. Vocês têm que tornar-se o centro do ambiente em que se encontra. Então, aonde quer que eu esteja, é preciso ter essa preocupação. Fui morar em um bairro, uma vila, uma rua, é preciso se tornar o centro do ambiente, dentro da família. Então o verdadeiro Pai está dizendo: precisa compreender que cada um de vocês tem que se tornar o centro. Se não derem testemunho aos seus parentes e amigos íntimos na terra, então não terão maneira de escapar das suas acusações no mundo espiritual. Então imagina, você estava perto de alguém, tinha oportunidade de dar testemunho e não falou. No mundo espiritual, essa pessoa vai chegar e vai dizer: você sabia do Messias, você sabia da bênção, você sabia do registro, você sabia da libertação e não me falou nada. Então, preciosos irmãos e irmãs, envie os vídeos, não importa quantas pessoas não vão dar ouvido, mas alguém vai se interessar, alguém vai despertar, alguém vai nascer espiritualmente. Vai sim, porque isso já está acontecendo. Então, irmãos e irmãs, são palavras dos verdadeiros pais. Então, o verdadeiro Pai diz que é preciso se preparar para o testemunho. Então vamos também nos preparar para o testemunho. Ele disse assim: olha, para dar testemunho vocês deviam consultar um convidado para descobrir as necessidades do convidado, analisar o convidado de forma psicológica, ser capaz de saber se uma pessoa gosta ou não de algo só pelo seu olhar ou modo de andar, ser capaz de julgar a emoção da pessoa. Então é claro que nós, ao ter um convidado, é necessário estar percebendo característica desse convidado para saber se relacionar bem com ela, para saber cuidar melhor desse convidado. Mas ele continua dizendo: antes de iniciar o testemunho, vocês devem fazer as preparações, oferecer as devoções, seguir com todo o coração. Vocês têm que oferecer devoção durante todo o período de tempo. Então não é que eu vou só mandar os vídeos, não é só que eu vou conversar com as pessoas, é necessário abrir as condições também, as condições de devoções, oferecer o nosso Chonson, orar pelos convidados, seja condição de jejum, veneração, leitura, oração. Tudo isso é muito importante para unir com o nosso testemunho. Entende, preciosos irmãos e irmãs? Vocês têm que dar tudo esse espaço com um coração imutável. Se derem completamente, então lhes será devolvido completamente. Este é o princípio. Nós sabemos que é dando que se recebe, é investindo que podemos receber. Então vamos investir, preciosos irmãos e irmãs, dando o nosso melhor para o nosso testemunho nesse tempo tão precioso em que nós estamos vivendo agora. É um tempo que não pode ir na rua, mas nós podemos enviar para muitas pessoas os vídeos de conferência e coracionar as pessoas e conversar com ela todos os dias e mandar uma mensagem, entende? Entende, irmãos e irmãs? Então é tempo que nós temos que aproveitar. O verdadeiro Pai disse: investindo no testemunho. Já investiram alguma vez acordado durante toda a noite para dar testemunho? No outro mundo irão lhe perguntar: quantas noites passaram acordado para dar testemunho? São palavras
dos verdadeiros pais, que está no Chongsong-yon. Então o verdadeiro pai está dizendo, precisa devotar todas as suas forças para dar testemunho. Então, é um tempo que nós não temos que estar preocupados com outras coisas nas redes sociais. A nossa preocupação seria coracionar o nosso convidado, ou os nossos convidados, os casais do Messias Tribal Celestial, que já deram a bênção, os familiares, os amigos. É um tempo que nós temos que gastar a nossa energia no testemunho. Temos que nos mover com um coração de tentar trazer para o lado de Deus mais uma pessoa. Então, deveria ser a nossa preocupação. Eu posso arrastar mais uma pessoa, eu posso trazer, arrancar do mundo satânico, mais uma pessoa para o mundo celeste, para o lado de Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação. O verdadeiro Pai está dizendo para nós, irmãos e irmãs, vocês têm que educar e edificar pessoas, até que elas possam testemunhar para outras pessoas. O verdadeiro Pai já está falando do quê? Da multiplicação do testemunho. Nós restauramos a pessoa, e esta pessoa então ela já está pronta, ela vai estar pronta para trazer outra pessoa. Quando esse tempo estiver acontecendo, irmãos e irmãs, esses milagres vão acontecer para nós, para o nosso Messias Tribal Celestial. Quantas vezes o presidente diz, não temos que nos preocupar tanto em restaurar os 430. Restaura 1, restaura 3, restaura 12, e eles também vão ter a preocupação de restaurar outros que se tornam parte da sua tribo espiritual. Então, é isso que nós temos que fazer nesse tempo, entende? Então essa deve ser a nossa preocupação. O verdadeiro Pai está dizendo, preparar para o testemunho. O testemunho deve ser feito de maneira efetiva, de maneira efetiva. Então, como seria um testemunho de maneira efetiva? É claro, enviando os vídeos, mas a minha conversa também, ela precisa estar de acordo com o princípio, né? Com os ensinamentos do princípio. Para dar testemunho devem ir completamente preparados. Para dar testemunho devem oferecer devoção, né? Então, movendo o mundo espiritual também, movendo a sorte celeste, movendo a força do bom mundo espiritual, dos pais celestiais, dos nossos antepassados, do verdadeiro Pai, né? Então nós precisamos preparar bem para o testemunho. Deus os ajudará quando investirem a si próprio com devoção. Então, com certeza, quando nós investimos toda a nossa devoção, oferecemos o nosso melhor, bom mundo espiritual, os pais celestiais, verdadeiros pais, vai nos apoiar. Eu não tenho dúvida disso. Já tenho experimentado muitas vezes em minha vida. Vocês deveriam ou deviam pensar em como atrair as pessoas para perto de vocês. Então, como? Né? Qual a melhor maneira de atrair as pessoas para perto de nós? Pensar em como guiar as pessoas para encontrar os verdadeiros pais. Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Como nós podemos atrair as pessoas? Como nós podemos guiar essas pessoas? Qual a melhor forma de guiar essas pessoas para encontrar os verdadeiros pais? Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, irmãos e irmãs. O verdadeiro Pai diz, se existe um modo de fazer esse trabalho, é o espírito de servir aos outros. Então nós sabemos que sem ter esse espírito de servir, nós não conquistaremos muitas pessoas. Então, para conquistar muitas pessoas, primeiro, é esse espírito de servir. Então, todos nós precisamos nos registrar no Chombo. Agora, para nos registrar no Chombo,
é claro que é preciso dar testemunho. Então nós precisamos realizar o testemunho para conquistar, para conseguir os filhos espirituais, mostrando para elas o princípio divino, mostrando os verdadeiros pais, dando essa educação, claro, para os 430 casais abençoados, que nós já abençoamos, restaurando 43 primeiro, e assim libertando 430 gerações e abençoando de antepassados. Logo depois disso, nós podemos fazer o nosso registro no Chombo. Essa é a nossa missão de vida, preciosos irmãos e irmãs. Então, vamos trabalhar bem o nosso testemunho, tá certo? Então, quero neste momento passar para a segunda etapa, ou a segunda fase da nossa fala aqui, da parte do sermão, que é o nosso relatório semanal. Então, começando o relatório semanal, eu gostaria de iniciar com o estado, de São Paulo, falando primeiro da UPF, das atividades que a UPF realizou nesta semana, claro, as atividades online. Então, aqui no dia 17/6, reunião da UPF internacional com os secretários gerais, líderes regionais e coordenadores da AIPD, a Associação Interreligiosa para a Paz e Desenvolvimento. Então, como nós percebemos no informativo semanal e também aqui nas atividades nacionais, ou da América Latina, como aqui está falando que é internacional, todas as atividades elas podem ser realizadas, assim como o nosso testemunho, tudo pode ser feito online e acontece grandes milagres, sim. Nós podemos perceber, através dos relatórios, que está acontecendo grandes milagres nesse tempo. Depois, reunião da UPF Internacional com os secretários gerais, líderes regionais e coordenadores da AIP, a Associação Internacional de Acadêmicos para a Paz, também aqui no dia 17. E também no dia 17, a reunião da UPF Internacional com os secretários, líderes regionais e coordenadores da Associação Internacional da Mídia para a Paz, também aconteceu no dia 17. E também no dia 17, a reunião da UPF Internacional com os secretários gerais, líderes regionais e coordenadores da Associação Internacional de Negócios para a Paz. Bastante atividades no dia 17. Também no dia 17, reunião com os embaixadores da paz do Paraná. Parabéns. E depois, no dia 19, aqui a webinar da UPF das primeiras damas, Podemos ver aqui a atividade também com as primeiras damas. Então, quero parabenizar aí ao UPF, doutor Simão, pastor Bacá, e todos os que estão esforçando, ali também no estado do Paraná, todos que estão esforçando para fazer as atividades da UPF. Quero pedir aqui, então, uma calorosa salva de palmas pelos trabalhos da UPF que realizou nesta semana. E iniciando os relatórios das atividades da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Então, aqui é a reunião ali da igreja de Sorocaba, no dia 19. Então, a primeira reunião com o grupo de jovens de Sorocaba, com a coordenação do vice-diretor Jim Sampaio, Parabéns aí aos irmãos preciosos da nossa comunidade sagrada da cidade de Sorocaba, também do estado de São Paulo. Neste momento, então, a partir do presidente, também da sede, no dia 14, ou seja, no último domingo à noite, tivemos uma reunião com os pastores estaduais e ali o presidente deu bastante ênfase e foco de nós orarmos, da nossa condição de oração nacional para várias situações legais, e nós precisamos focar
nesta oração durante esse ano. Depois, a Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais em Santo Amaro, também ali o que nós podemos perceber agora é que os home group, todos eles já estão bem engajados, né? Bem ativos nas atividades online agora, né? Então agora nós temos o home group Sanchinei 1 e 2, o home group Canto do Amanhecer e também o home group A Esperança, Fé, Esperança e Alegria, lá na Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais de Santo Amaro. Parabéns aos home group ali de Santo Amaro, mas nós temos mais home group Santo Amaro que mandaram o relatório nesta semana. As reuniões do home group Help, as reuniões do home group Caminho à Vitória Eterna, né? Caminho à Vitória Eterna, e também o home group Estrela de Luz, né? A partir do 1, acho que esse home group aqui, se não me engano, já tem 8 multiplicações, e aí nós temos a reunião a partir do 1, também do grupo 4, que os Pais Celestiais, Deus Pais, abençoe grandemente. Também neste momento nós temos a reunião do home group de Osasco, reunião do home group Pirituba, reunião do home group do Grupo de Jovens São Juan da Sede Central e reunião do home group Barueri, com 9 participantes. Ali também em Dayatuba nós temos as atividades de 1 a 1. Então nossos missionários, os jovens, estão realizando 1 a 1 do princípio divino. Lá no Grajaú, a reunião do home group Girassol e as reuniões dos home grupos, são 3 home grupos na cidade de Ribeirão Preto. Parabéns a todos os irmãos e irmãs preciosos, porque o home group é um meio de nós cuidar bem do novo convidado que está chegando, que está conhecendo o princípio divino, e eles são bem integrados nas reuniões de home group. Depois nós temos também aqui a reunião do home group em Botucatu, ali nas terça-feira, né? Na cidade de Botucatu. Também as atividades de testemunho no CARP da Liberdade, eles estão fazendo a reunião de home group, e nessa semana participou um convidado novo que está assistindo os vídeos do princípio divino e está recebendo bem e está sendo bem cuidado dentro do home group. Parabéns aos nossos irmãos da Liberdade e também a nossa comunidade sagrada de Embu das Artes. Veja, irmãos e irmãs, o testemunho, o retorno dos convidados. Então, a mãe espiritual é a senhora Valquíria, e a resposta do filho espiritual foi: depois da queda, o pecado entrou na humanidade. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. A finalidade da vinda de Jesus como Messias foi de restaurar o reino dos céus na terra. A segunda volta de Cristo vai dar a salvação completa, física e espiritual, eliminando todo o pecado do homem. Parabéns, irmã Valquíria. O convidado está entendendo muito bem todos aqueles pontos que nós explicamos da nossa função como pai espiritual. Nós precisamos aplicar bem ao cuidar do novo membro, né, do novo convidado que está vindo para a comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Também nós tivemos aqui, no dia 15, a reunião da MPM, Associação das Mulheres de São Paulo. Dentro desta reunião, aconteceu uma palestra da senhora Isate, com o tema As 7 Leis Espirituais para o Sucesso. Teve a participação de 50 mulheres, né, aqui do estado de São Paulo. Então, que os Pais Celestiais e Deus Pais possam estar abençoando cada dia mais as atividades dos preciosos irmãos e irmãs. Também nós tivemos a reunião com os líderes do ASP a nível de Brasil, os representantes dos estados, né? E também o segundo encontro da primeira e segunda turma do CARP Funtime. Então, essa atividade foi realizada via Zoom, com 40 participantes. Depois também a reunião do ASP com os jovens de Sergipe e, pelo Zoom,
aqui teve a participação de 10 pessoas. O Estado de São Paulo, neste momento, oferece o relatório aqui só da igreja de Pinheiros, então 168 pessoas estão enviando vídeos, 3.049 pessoas estão recebendo, e 13 pessoas terminou os vídeos, 2 pessoas se tornaram membro, 6 pessoas estão recebendo A1, 36 novos membros no home group, e agora no estado de São Paulo, em todo o estado, 503 pessoas estão assistindo os vídeos do guia interno do presidente, que é uma outra condição que nós precisamos trazer bem profundo no nosso coração. A condição de nós assistir os guia interno do presidente. Então, quero pedir uma calorosa salva de palmas a todos os preciosos irmãos e irmãs que trabalharam para esse grupo, esse relatório do Estado de São Paulo. Aproveitando a oportunidade, quero apresentar o relatório do Estado do Rio de Janeiro. Então, ali no Rio de Janeiro, os membros que estão na sede, eles estão assistindo juntos o guia interno do presidente como uma condição junto. Estão fazendo a condição nacional de 40 minutos de oração e também veneração ou café da manhã, e a reunião com os missionários e os membros do Estado do Rio de Janeiro. Então, lá no Estado do Rio de Janeiro, 12 membros estão enviando os vídeos, 156 pessoas recebendo, 3 pessoas completou todos os vídeos, assistir todos os vídeos, 11 pessoas estão recebendo um a um, e 20 irmãos preciosos estão assistindo o guia interno do presidente. Peço também uma calorosa salva de palmas aos preciosos irmãos e irmãs, a comunidade sagrada dos Pais Celestiais do Rio de Janeiro. Quero apresentar o relatório do Estado do Paraná. Então, ali a comunidade sagrada dos Pais Celestiais, verdadeiros pais, no Estado do Paraná, o San Juan reuniu com 14 participantes, e a reunião do San Juan do Estado do Paraná é o tema guia interno do presidente. Então, eles assistem e, ao mesmo tempo, faz a reunião e aí conversa, tem aquela conversação sobre o guia interno, que entenderam essas partes. No sábado, reunião do Ministério Jovem do Paraná com 45 participantes, e na quarta-feira, dia 17, o Ministério Jovem realizou um rodoquê com 27 participantes. Também lá no estado do Paraná, a pastora Célia, ela está continuando a apresentar o princípio divino para 2 convidadas. Esta conferência é via Zoom. Também no dia 17 foi realizada a primeira reunião da UPF no Paraná, com a participação de 13 embaixadores da paz, entre eles um deputado estadual, 2 vereadores e 6 presidentes de ONG, de ONGs, e outras participantes. Também lá no estado do Paraná, foi realizada a reunião do Home Group lá em São José. Tem mais atividades do estado do Paraná no domingo, reunião com 30 membros do Paraná. A pastora Célia, então, continua dando as conferências e agora está tendo também um a um com novos convidados. Então, o resultado do estado do Paraná é 28 preciosos irmãos e irmãs do Paraná estão enviando os vídeos, 697 pessoas estão recebendo, 4 pessoas concluiu as 16 conferências, 2 membros novos e 2 pessoas estão recebendo um a um membro novo do Home Group e 101 membros está assistindo o guia interno do presidente. Quero pedir uma calorosa salva de palmas ao Estado do Paraná, que os Pais Celestiais, Deus Pais, abençoe grandemente as atividades. Apresentando neste momento o relatório do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, no Estado do Mato Grosso do Sul, a região de Campo Grande
região de Dourado estão fazendo reuniões com os missionários, rondoquê diário pelo Zoom com os missionários das 5 regiões, também o home grupo Sol Nascente de Campo Grande, também o home grupo de jovem de Campo Grande com um convidado novo, o home grupo Amor Puro de Campo Grande também fez reuniões. Parabéns aos home group do Mato Grosso. E a escolinha dominical via Zoom com a criançada está em pleno vapor. Que os pais celestiais dos pais abençoe. E também lá no Mato Grosso, 45 membros estão enviando os vídeos de conferência do princípio divino. 740 pessoas estão recebendo. 34 terminou. Uma se tornou membro, um convidado novo tornou membro, e 20 convidados estão recebendo 1 a 1, 11 convidados novos no home grupo, e 150 membros estão assistindo o guia interno do presidente. Parabéns, preciosos irmãos e irmãs do Mato Grosso do Sul, que os pais celestiais dos pais abençoe grandemente. Quero apresentar o relatório do Estado de Minas Gerais, região Sul, com sede em Pouso Alegre. A convidada nova, então ela respondeu para a mãe espiritual, que é a senhora Raquel. E ela disse: Raquel, consegui assistir tudo o vídeo do princípio divino. Adorei, achei muito interessante, gostei da parte que fala do aperfeiçoamento e a formação que o ser humano teria que ter. Comecei a assistir, parece que abriu a minha mente, muito interessante mesmo. Parabéns aí, senhora Raquel, cuide bem da convidada. E lá no estado de Minas Gerais, Pouso Alegre, aconteceu a reunião online com os membros e as famílias abençoadas de Pouso Alegre. Ali as famílias estão participando junto com nossos pastores, o pastor Nivaldo e a senhora Cristina. Também a reunião do home group de Pouso Alegre, o home group Família Real realizou a sua reunião no sábado, dia 13. Parabéns aí ao home group. Também no dia 15, as irmãs de Pouso Alegre da MPM participou daquele encontrão com a senhora Isate, então foi muito bom, Quero apresentar aqui o resultado. 18 irmãos preciosos de Pouso Alegre estão enviando os vídeos, 360 pessoas convidadas estão recebendo e 30 membros estão acompanhando o guia interno do presidente. Parabéns à região Sul de Minas Gerais. Que os pais celestiais dos pais abençoe grandemente. Relatório do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesta semana, reunião dominical foi realizada no dia 14, em Pouso Alegre, com os membros, e a reunião do home group Centralização. Nossa, que nome do home group, parabéns aí pelo nome, Centralização, é o nome do home group lá em Porto Alegre. Que os pais celestiais dos pais abençoem as atividades do home group. Lá 11 membros preciosos estão enviando os vídeos do princípio divino, 378 convidados estão recebendo. Uma pessoa terminou, uma pessoa tornou-se membro, um membro novo está recebendo 1 a 1, 2 membros novos no home group e 45 membros do estado do Rio Grande do Sul estão assistindo o guia interno do presidente. Parabéns ao estado do Rio Grande do Sul, nossos irmãos, que os pais celestiais e verdadeiros pais abençoe grandemente. Relatório do estado da Bahia, região de Brumado. Então, lá em Brumado, o home group de jovens está acontecendo semanalmente, os home groups estão reunindo semanalmente, e também tem uma reunião com jovem para o estudo do princípio divino. Lá também está acontecendo o sermão todos os sábados, para que no domingo de manhã os irmãos possam acompanhar o sermão da sede central. Então os irmãos em Brumado assistem o sermão no sábado e no domingo de manhã está livre para acompanhar o sermão da sede central. Também lá, 2 pessoas novas estão recebendo 1 a 1 numa chamada de WhatsApp. Em Brumado, então,
temos ali 8 pessoas enviando os vídeos, 124 pessoas recebendo, uma pessoa terminou, 5 pessoas estão recebendo 1 a 1, e em todo o estado da Bahia, 45 irmãos estão acompanhando o guia interno do presidente. Quero pedir uma salva de palmas no estado da Bahia, que os pais celestiais, Deus Pai, os abençoe grandemente. Quero aproveitar este momento para apresentar o relatório do estado do Amapá. Então ali a convidada nova, ela respondeu dizendo: já estou pronta para assistir seria a 10ª conferência, o 10º vídeo. Aprendi sobre o renascimento, que é preciso a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Me incomoda muito a minha natureza decaída, mas por outro, através do fundamento de substância e de fé, embora não é tão fácil, mas o verdadeiro Pai nos proporciona como vencer. Aguardo a próxima. Parabéns, já entendeu sobre os verdadeiros pais, sobre natureza decaída. Que os pais celestiais, Deus Pai, abençoe grandemente. Também aconteceu o primeiro torneio online de Catar, do Tom Ele Mudou Internacional. Então, na semifinal, nós temos aqui o jovem João Oliveira, e ali entre os 10 finalistas, tem o jovem Chung Il Ladica dos Santos, né? Então, parabéns aí aos nossos irmãos, né, que participaram do torneio online. E lá no estado do Amapá, 6 membros estão enviando os vídeos do princípio divino, 222 pessoas estão recebendo, uma pessoa terminou de assistir todos os vídeos, e 15 membros estão assistindo o guia interno do presidente. A vitória do estado, ela está aqui no que nós pegamos, qual é o foco da providência. Então, o foco da providência é enviar vídeos, o número de pessoas que nós precisamos, as pessoas novas que vão receber, mas também o número de membros que estão assistindo o guia interno do presidente. Parabéns aí ao estado do Amapá, gloriosa salva de palmas, nossos irmãos preciosos ali do estado. Também recebemos o relatório do estado do Piauí. No estado do Piauí, o pastor Marco Túlio está reunindo os irmãos de Honduras, espalhado pelo mundo e realizando um sermão conjunto. Então, 32 pessoas participou de 5 países. Parabéns, pastor, pela iniciativa. Também o sermão dominical do estado do Piauí, com participação de 17 membros do estado. Lá no estado do Piauí, 7 membros estão enviando os vídeos de conferência, 124 convidados estão recebendo e 12 membros estão assistindo o guia interno do presidente. Calorosa salva de palmas aos irmãos do estado do Piauí. Quero apresentar também o relatório do estado do Pernambuco. Lá no estado do Pernambuco, então, sermão dominical, 36 membros estão assistindo, 23 pessoas estão assistindo o guia interno do presidente, e 16 membros estão enviando conferência, 3 home group ativo. Está aqui as fotos dos home group que estão realizando as suas reuniões, 2 em Caruaru, é o home group Oliveira Celeste, o Manancial da Vida, e lá em Recife, nós temos o home group com a participação de 7 pessoas, depois também a atividade do San Juan, do estado do Pernambuco, com 16 jovens participando. Lá do estado do Pernambuco, nós recebemos aí a impressão de 2 convidados. A filha espiritual da senhora Edilene respondeu para ela da seguinte forma: é interessante, já tem um tempinho que estou buscando estudar e conhecer mais sobre o mundo espiritual, crescer como ser humano. A convidada do irmão Severino respondeu para ele: já assisti 2 vídeos, hoje vou assistir mais um sobre a família, que é um plano de Deus e pilar de sustentabilidade para todos. Sem a família nada prospera.
Isto é, marido e mulher. Parabéns aí os convidados, né, os pais espirituais. E no estado do Pernambuco, 23 membros estão enviando. Já aumentou, né, esse relatório, não foi atualizado aqui o número de pessoas que estão assistindo o vídeo o Guia Interno do Princípio Divino, mas 23 irmãos estão enviando e 564 pessoas estão recebendo e 23 membros estão assistindo o Guia Interno do Princípio Divino. Parabéns aos preciosos irmãos e irmãs do estado do Pernambuco, uma calorosa salva de palmas para essa atividade, que os Pais Celestiais abençoem. Quero mostrar também o relatório do estado do Mato Grosso, Cuiabá. Ali no estado do Mato Grosso, Cuiabá, nós temos 1 a 1 do Princípio Divino. A irmã Carol, lá na cidade Lucas do Rio Verde, está realizando 1 a 1. E também a irmã Amparo está realizando 1 a 1 com a convidada. Ali a Associação das Mulheres realizaram a atividade, doações de cesta básica, máscara, né? Que os Pais Celestiais, Deus Pais, abençoe. Lá no estado do Mato Grosso, 18 membros estão enviando o vídeo, 198 pessoas estão recebendo, 24 pessoas terminou os vídeos, novos membros foi 9, recebendo 1 a 1, 10, 3 pessoas novas no home group e 29 membros estão assistindo o Guia Interno do Princípio Divino. Parabéns aí aos irmãos do estado do Mato Grosso, Cuiabá, parabéns. Também no estado do Tocantins, a reunião com o jovem de Teresina e Tocantins, com seus convidados participando. E a mãe espiritual e a Raquel recebeu esta impressão da filha espiritual. Muito bom, como ele falou, nosso relacionamento com Deus e com nós podemos conhecer Deus através da criação. A parte que mais me cativou foi que a nossa finalidade era dar alegria para Deus. Isso é diferente do que eu já vi antes. Pode me mandar a próxima. Muito bom, parabéns. No estado de Tocantins, 6 membros estão enviando os vídeos, 121 pessoas estão recebendo e 10 membros estão assistindo o Guia Interno do Presidente. A calorosa salva de palmas, irmãos e irmãs. Parabéns aí ao estado do Tocantins com todas as suas atividades. Apresentando o relatório do estado do Sergipe, lá em Sergipe, primeiro seminário de educação do caráter do ESPI de Sergipe, e ali 6 membros estão enviando os vídeos do Princípio Divino, 67 pessoas estão recebendo, 6 membros estão assistindo o Guia Interno do Princípio Divino. Parabéns ao estado de Sergipe, muito bom, que os Pais Celestiais, verdadeiros Pais, abençoe grandemente. Agora só os números, para a gente poder encerrar o relatório. Aqui no Ceará, 12 membros estão enviando os vídeos do Princípio Divino, 120 pessoas recebendo, 1 pessoa terminou e 8 membros estão assistindo o Guia Interno do Presidente. No estado de Alagoas, 6 membros estão enviando, 61 pessoas recebendo os vídeos do Princípio Divino e 16 membros estão assistindo o Guia Interno do Presidente. Lá no Maranhão, 9 membros estão enviando os vídeos, 106 pessoas recebendo os vídeos do Princípio Divino, 16 membros estão assistindo o Guia Interno do Presidente. No estado do Espírito Santo, 5 membros estão enviando os vídeos do Princípio Divino, 70 convidados recebendo, 1 pessoa terminou, 3 pessoas recebendo 1 a 1, 2 pessoas no home group, 2 pessoas novas, e 4 membros estão assistindo o Guia Interno do Presidente. No estado do Rio Grande do Norte, 8 membros estão enviando os vídeos do Princípio Divino, 138 convidados recebendo, 7 membros assistindo o Guia Interno do Presidente. No estado do Amazonas, 6 membros estão enviando os vídeos do Princípio Divino, 36 convidados estão recebendo os vídeos do Princípio Divino e 32 membros estão assistindo o Guia Interno do Presidente. No estado de Rondônia, 3 membros estão enviando os vídeos do Princípio Divino, 114 convidados recebendo os vídeos do Princípio Divino
e 8 membros estão assistindo o guia interno do presidente. No estado de Goiás, 17 membros estão enviando os vídeos do princípio divino, 1.465 convidados estão recebendo e 20 membros assistindo o guia interno do presidente. No estado de Minas Gerais, região norte, 13 membros estão enviando os vídeos do princípio divino, 271 convidados estão recebendo os vídeos do princípio divino, 3 convidados estão recebendo 1 a 1, 17 membros assistindo o guia interno do presidente. Brasília, 14 membros estão enviando os vídeos do princípio divino, 1.491 convidados estão recebendo, um convidado terminou de assistir os vídeos, um convidado está recebendo 1 a 1, 10 novos membros no home grupo e 13 membros estão assistindo o guia interno do presidente. No estado do Acre, 10 membros estão enviando os vídeos do princípio divino, 33 convidados estão recebendo, 4 pessoas se tornaram membro, 7 pessoas novas no home grupo, 12 membros estão assistindo o guia interno do presidente. No estado de Santa Catarina, aconteceu o sermão dominical, também as atividades de home grupo, também o Ministério Jovem foi criado com a intenção de reunir entre os jovens e agora estão com a participação dos convidados novos. Então a reunião teve 45 participantes, 5 novos convidados e 6 pessoas de outro estado que participou. No estado de Santa Catarina, 25 membros estão enviando os vídeos do princípio divino, 261 pessoas, convidado novo, estão recebendo, 3 pessoas terminou as conferências, 3 convidados estão recebendo 1 a 1, 5 novos membros no home group e 45 membros estão assistindo o guia interno do presidente. Quero pedir uma salva de palmas ao estado de Santa Catarina, fazendo também bom trabalho. No estado do Pará, 2 membros estão enviando os vídeos do princípio divino, 4 convidados recebendo e 2 membros assistindo o guia interno do presidente. Eu peço uma salva de palmas coletiva a todos os estados brasileiros. Então, neste momento, nós chegamos ao número de 1.180 membros, 186 membros estão assistindo o guia interno do Brasil, do presidente, né, de todo o Brasil. É claro que temos muitos mais membros, né, em todo o Brasil que precisa assistir. Irmãos e irmãs preciosos, a restauração nacional depende do bom entendimento de todo o contexto da providência, da tradição correta, do nosso curso fórmula, entende? Então é preciso que todos os preciosos irmãos e irmãs assistam, alcançando todos os membros, certo? Para que assim, o início do segundo curso de 7 anos, que nós estamos iniciando até 2027, a restauração nacional, ela depende desse bom preparo. Isso é uma condição para todos nós, irmãos e irmãs. Então, irmãos e irmãs, neste momento nós chegamos, a nossa meta é 700 membros enviando. Nós chegamos a 589. Então isso quer dizer que alcançamos 84,14% já da nossa meta. Esta semana, vamos fazer o seguinte: mais irmãos preciosos, começa a enviar. Porque a nossa meta é alcançar 10.000, por isso que eu disse no início, vejamos nos relatórios que a meta está perto de bater os 10.000, certo? Nós estamos com 9.769 pessoas recebendo o vídeo do princípio divino. Claro, salve de palmas para os irmãos preciosos de todo o Brasil que estão esforçando para fazer a sua parte. Irmãos e irmãs, nós estamos na 3ª semana do mês de junho, certo? Na próxima semana nós precisamos bater essas metas. Então o irmão que continua aí no ranking é o irmão
Flávio Magalhães, lá de Goiás, certo? Precisa mais um irmão querer bater aí a meta do irmão Flávio, mas eu tenho certeza que o irmão Flávio está preocupado, eu preciso enviar para mais um, entende? Então nesse momento, nós temos, não foi atualizado, mas nós estamos com 67 convidados recebendo um a um. O número de pessoas recebendo um a um está aumentando, irmãos e irmãs. Vamos aumentar pessoas recebendo um a um pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo Zoom. 115 pessoas terminou de assistir todos os 16 vídeos do Princípio Divino. E 20 novas, preciosos irmãos e irmãs, ingressaram na comunidade sagrada dos Pais Celestiais. Entende? Então, parabéns, uma salva de palmas aí para os irmãos preciosos que realizaram e trouxeram esse relatório. Preciosos irmãos e irmãs, o que eu tenho para revelar para os senhores e senhoras agora é surpreendente. Olha que maravilhosa notícia que saiu no informativo semanal também. O Brasil realizou um seminário de preparação para novos missionários. O presidente, ele deu a direção, organiza, o seminário para novos missionários. E nós organizamos, e esse seminário, ele foi realizado a partir do Zoom. Como os Pais Celestiais dos Pais preparou este momento para nós. Mais de 140 pessoas se inscreveram e participaram. Esse casal na tela que os senhores e senhoras estão vendo, é de lá de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, depois de Cuiabá. Então, eles mostraram para nós, está vendo? Nós estamos aqui na telinha, acompanhando a conferência. Olha, irmãos e irmãs preciosos, na região sul do Brasil, um missionário novo, lá no Rio Grande do Sul. Parabéns ao estado do Rio Grande do Sul, está ganhando um missionário novo. Os Pais Celestiais dos Pais abençoem. O estado de São Paulo está ganhando 6 novos missionários e 13 vices. Adiu! Também, preciosos irmãos e irmãs, a região centro-oeste está ganhando 8 novos missionários. É 1 no estado do Tocantins, é 3 no estado de Goiás e é 4 no estado do Mato Grosso, Cuiabá. Parabéns aos pastores, por ter indicado os casais para participar desse seminário. E também a região nordeste está ganhando 8 missionários novos, é 2 no Pernambuco, 1 no estado de Sergipe, 1 no estado do Piauí, 1 no estado do Rio Grande do Norte e 3 missionários novos no estado do Maranhão. Parabéns, Brasil! A restauração nacional está chegando o momento de nós escolher os frutos. Tem tribulação? Tem, mas também no meio da tribulação vem as bênçãos, Vamos avançar. Na região norte, 2 missionários novos no estado do Amazônia. Parabéns, pastor Amâncio, e os novos convidados, novos casais, que foram convidados para participar desse seminário e decidir assumir uma missão, seja no seu bairro, na sua cidade, onde quer que você esteja, o senhor, a senhora vai se tornar o centro aí, vai ser o centro, tá certo? E também, no Brasil, está sendo levantado 9 casais para vice-pastores nos estados. Abençoe grandemente, esses vice-pastores. Pedimos essa bênção dos Pais Celestiais, verdadeiros Pais, e vamos avançar para a restauração nacional. Irmãos e irmãs, tudo isso foi realizado a partir, do coração do nosso presidente Coit, que deu a direção. Organiza e realiza um seminário para novos missionários. Então, aguarde que os nomes desses casais logo serão revelados, tá certo? Então nós vamos fazer uma grande missão no Brasil, unindo nosso coração com o coração da nossa figura central. Vamos orar juntos, vamos levantar a condição juntos. A união é o ponto de partida para a nossa vitória, tá certo, irmãos e irmãs preciosos? Quero agradecer então e peço a todos
para que possamos colocar-nos de pé para a nossa oração. Amados Pais Celestiais, Deus Pai do céu, terra, humanidade, hoje, Pai amado, que é o dia da verdadeira criação, em que nós, Pai amado, fazemos parte da vossa criação, como os vossos filhos e filhas. Queremos agradecer por ter nos enviado os verdadeiros pais neste tempo, e nós, Pai amado, ter a oportunidade de unir as nossas vidas com as vidas dos verdadeiros pais. Oramos pela saúde da verdadeira mãe, sua vida longa, Pai amado, assim como nós oramos por todas as nossas figuras centrais, a nível mundial, continental, nacional, Pai amado, presidente Coide Saranã, todos os pastores estaduais, todos os missionários, Pai amado, e agora os novos missionários, vice-missionários, vice-pastores, Pai amado, e assim estão se preparando para uma boa missão, Pai amado. Nós queremos nesta manhã estar entregando o nosso dia, entregando o nosso sermão, entregando nossas vidas, Pai amado, para vós, pedindo, Pai amado, toda a mobilização do bom mundo espiritual, 124 patriotas, 254 espíritos que foram libertados e abençoados e tornando-se bons espíritos, todo o bom mundo espiritual, bons anjos, bons santos, nossos bons antepassados já libertados e abençoados. Oramos, Pai amado, pelo verdadeiro Pai no mundo espiritual, Temunim, Rodini, e assim, Pai amado, todo, Pai amado, absolutos bons espíritos, centenas e centenas de absolutos bons espíritos, que se mobilizem, Pai amado, e assim nessa época, possa, Pai, estar um passo adiante da nossa frente, abrindo os caminhos, derrubando barreiras, tirando, Pai amado, toda obra de mau espírito, e assim, meu Deus, meu Pai, permitindo que nós possamos ganhar todas as vitórias nessa época, Pai amado, vitória na frente de problemas legais. E vós, meu Deus, meu Pai, tire toda, Pai amado, malandragem, e assim traga para nós toda a vitória, Senhor. Nós oramos pelo testemunho, oramos, Pai amado, pelos filhos espirituais, oramos, Pai amado, queremos te dar alegria, Senhor, do profundo do nosso coração. Nós queremos, Senhor, estar ofertando essa semana, é uma semana decisiva, Pai amado, para a nossa vitória no testemunho, como família abençoada, Senhor, como comunidade sagrada dos pais celestiais, a associação das famílias para a unificação e paz mundial. Nós queremos do fundo do nosso coração levar e relatar, Pai amado, nosso domingo, nosso sermão. Relata a vós na nossa oração, ora sim meu nome, da Lima de Almeida, que é uma família abençoada central. Adiu, irmãos e irmãs, muito obrigado. Que os pais celestiais dos pais abençoe grandemente. Então agora para aviso e notícias, então nós temos agora um vídeo do princípio divino. Devido à solicitação de várias pessoas, foi criado um pequeno vídeo para introduzir as palestras do princípio divino aos convidados. Esse vídeo pode ser enviado antes para o convidado entender resumidamente do que se trata os vídeos, das palestras completas. Também tem a finalidade de aguçar a curiosidade do convidado para que ele queira assistir os vídeos das palestras resumindo ou completo. Sendo assim, aqueles que desejarem podem usar esse vídeo como abertura, antes de enviar os próprios vídeos do princípio divino a seus convidados. Vamos assisti-lo. Qual é a finalidade da vida? Será que Deus criou o ser humano e o universo por acaso? Ou ele tinha uma finalidade bem definida para a sua obra da criação? As pessoas estão lutando diariamente para realizar vários tipos de metas em suas vidas, mas será que alguém já parou para pensar qual que é a meta da própria vida? A criação de Deus não ocorreu por acaso, ele tinha uma meta bem definida e um plano concreto. Qual era essa meta e como ele planejou realizá-la? Será que depois da queda a meta mudou ou ela permanece ativa? Nesse vídeo vamos tratar sobre o propósito da criação de Deus e o que o homem precisa fazer a fim de cumprir a finalidade da sua vida.
No início, Deus, na posição de sujeito, precisava um ser na posição de objeto para interagir e compartilhar amor. Por isso, ele criou o ser humano e disse em Gênesis 1:28 que ele deveria frutificar, multiplicar e dominar. Estas foram as 3 grandes bênçãos dadas por Deus para que o ser humano pudesse realizar a finalidade da sua vida. Ao realizar isso, toda a humanidade poderia cumprir a finalidade da criação e compartilhar perfeitamente a alegria com Deus. Vamos entender a seguir o caminho que o ser humano precisava percorrer a fim de atingir a finalidade e, consequentemente, desfrutar de máxima felicidade na sua vida. Através da primeira bênção, frutificai, Deus queria que o ser humano alcançasse a perfeição individual e se tornasse maduro como indivíduo. Para realizar isso, ele deveria unificar a sua mente e corpo, tendo Deus como centro. O resultado seria uma pessoa com as qualidades para ser o templo de Deus e viver em um só corpo e pensamento com Deus. Seria um indivíduo com caráter e mente divinos que seria incapaz de pecar. Alcançar a primeira bênção é a base para a plena realização e perfeição individual, e caso Adão e Eva tivessem realizado isso, a queda jamais viria a acontecer. Infelizmente, ninguém na sociedade decaída conseguiu realizar esse íntimo relacionamento com Deus e ninguém conseguiu se tornar uma pessoa perfeita igual a Deus. A situação atual, onde as pessoas enfrentam todos os tipos de problemas e devido à ignorância causada pela queda, é quase impossível alguém acreditar que algum dia poderá viver nesse nível de perfeição. Mas quando Jesus disse em Mateus 5,48 que o homem deve chegar a ser perfeito igual Deus é perfeito, podemos ver que o plano de Deus ainda não mudou e que a sua meta para nossas vidas ainda precisa ser alcançada. A segunda bênção de Deus é multiplicai. Após a conclusão da primeira bênção, o homem e a mulher já estariam completamente aperfeiçoados e desfrutando de uma comunhão íntima com Deus. Então Deus os abençoaria em casamento, unindo-os como casal, para que eles pudessem multiplicar os seus filhos e encher a terra. O casal deveria experimentar perfeitamente o amor de Deus dentro da sua relação conjugal e tornarem-se representantes de Deus para com seus filhos. Esta família seria a escola do amor, onde pais e filhos viveriam num ambiente saudável e seus filhos aprenderiam apenas as virtudes. Cada pessoa nessa família seria extremamente feliz e este modelo familiar seria expandido para a sociedade, nação, até multiplicar e preencher o mundo inteiro. Mas como Adão e Eva não conseguiram realizar a primeira bênção, a sua união conjugal não pôde estabelecer uma família ideal e o que expandiu para o mundo foi um modelo de família degenerada. Hoje, as famílias têm todos os tipos de problemas e são destruídas constantemente devido à ignorância dessa parte importante e fundamental dentro do plano de Deus. A segunda bênção é a base para a realização familiar e a pedra angular para a construção do reino de Deus na terra. Mesmo que seu plano ainda não foi realizado, o objetivo de Deus ainda é elevar todas as famílias para que realizem o ideal da segunda bênção e para que possam desfrutar do amor e da paz que o ambiente familiar deve proporcionar. Mesmo que as pessoas estejam vivendo em circunstâncias internas ideais, se elas estiverem vivendo de forma primitiva, sem o conforto material, o mundo não poderia ser chamado de reino dos céus. Por isso Deus planejou a terceira bênção para que o homem pudesse dominar a criação através de uma perfeita interação e usufruir do mundo material, criando para si um ambiente de vida extremamente agradável e confortável. No plano original de Deus, após a realização da primeira e da segunda bênçãos, o ser humano teria toda a condição necessária para dominar a criação. Ele a dominaria internamente pelo coração e amor, e também teria o domínio externo através da ciência e da tecnologia. Mas devido à queda, o homem ainda não conseguiu os qualificativos internos para dominar todo o mundo da criação. Então o seu domínio é apenas de forma externa e ele utiliza a criação apenas para seus propósitos egoístas. Na Bíblia mostra em Romanos 8 que a criação está aguardando ansiosamente com grande expectativa que os filhos de Deus voltem à sua posição e estado originais. A forma para o ser humano cumprir a finalidade da sua vida é alcançar a perfeição individual, estabelecer uma família perfeita e harmoniosa, dominar a criação com amor e exercer a posição de filhos verdadeiros de Deus. Mas quando olhamos nossa realidade, podemos ver claramente que ainda não alcançamos esta finalidade original de nossas vidas. Na Bíblia, em Isaías 46, indica que mesmo após a queda, Deus irá realizar todo o seu ideal que Ele planejou desde o início da criação. Porque mesmo Deus tendo poder e sabedoria suficientes, o seu mundo ideal ainda não foi realizado.
Será que as 3 grandes bênçãos e o mundo ideal dependiam apenas do poder e amor de Deus, ou o homem também tinha a sua parte de responsabilidade? Estas são questões intrigantes que ainda precisamos respostas e esclarecimento. Como vimos, mesmo o ideal de Deus contendo apenas felicidade e harmonia, o nosso mundo se tornou um mundo de tristeza e de conflitos. Nas palestras do Princípio Divino, todas estas e muitas outras questões são esclarecidas. Seguindo a sequência das palestras, podemos entender de forma objetiva e com base bíblica o curso que a humanidade precisa passar a fim de sair da posição decaída e voltar a este estado original. Você pode acompanhar aqui mesmo no canal ou assistir pessoalmente às palestras que estão divididas basicamente em 3 pontos, que são o ideal de Deus, a perda deste ideal e a restauração do ideal. O propósito desse vídeo é encorajar os estudos das palestras do Princípio Divino, que possibilitará uma ampla visão do trabalho de Deus nesse tempo importante e principalmente qual é a nossa responsabilidade como indivíduos e famílias e humanidade de forma geral. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que você possa aproveitar todo o conteúdo disponível aqui no canal Palavra da Verdade. Compartilhe os vídeos para beneficiar também seus amigos e familiares. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Vamos dar uma calorosa salva de palmas pela essa motivação aí da Palavra da Verdade, que vai levar para todo o Brasil. Dando continuidade aos avisos de notícia, agora tem o Departamento de Famílias, né? Então, claro, já falamos da condição nacional, o pastor daí já enfatizou bastante, né? E também o presidente mandou a sua mensagem, sua direção da condição nacional, que continua, né? Agora, o Departamento de Família, né? Comunicado do Departamento de Famílias Abençoadas. O Departamento de Família Brasil anuncia seus próximos eventos no mês de julho e agosto. Seminário de preparação para a bênção online para jovens da primeira geração. É possível participar do seminário qualquer jovem de primeira geração, acima de 15 anos, mesmo que ainda não seja candidato oficialmente. Data, dia 18 e 19 de julho de 2020, pelo Zoom. 2. Seminário de preparação para a bênção online para jovem da segunda geração. É possível participar do seminário qualquer jovem da segunda geração, acima de 16 anos, mesmo que ainda não seja candidato oficialmente. Data, dia 15 e 16 de agosto de 2020, por Zoom. 3. Convocação para os conselheiros de noivado de primeira geração para possíveis match, né? Então, vamos lá. Será realizada a indicação de noivado pelos conselheiros centralizados na sede continental da América Latina para candidatos da primeira geração. Datas, dia 25 e 26 de julho de 2020, pelo Zoom também. Data limite para realizar a entrega de toda a documentação no Departamento de Famílias, da sede central. Será até o dia 20 de julho de 2020. B. Todos os candidatos devem estar inscritos e aprovados no site do noivado de bênção, né? 4. Convocação de pais da segunda geração e tipo Jacó. Será realizado indicação de noivado pelos pais e conselheiros, centralizado na sede continental da América Latina, para candidato da segunda geração e filhos tipo Jacó. Datas, dia 29 e 30 de agosto de 2020. A data limite para atualizar e entregar toda a documentação no Departamento de Família da sede central será até o dia 25 de agosto de 2020. Todos os candidatos devem estar inscritos e aprovados no site do noivado da bênção. Pedindo para todos os pastores e missionários que verifiquem suas missões, candidatos para participar destes noivados de primeira geração e segunda geração e tipo Jacó, e encaminhe a documentação o mais rápido possível para o Departamento de Famílias Abençoadas. Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Famílias responsáveis, senhora Linda e senhora Yolanda. Então, esses seriam nossos avisos. Acredito que será somente isso, né?